A rainha de Sabá, a figura da rainha de Sabá, também conhecida como Maqueda, na tradição etíope, ou Bilquis, na tradição islâmica, é um dos personagens mais enigmáticos e fascinantes da literatura bíblica, apócrifa e do imaginário cultural mundial. Vamos explorar a história dela, a sua relação com Salomão e as diferentes camadas de significado que esse encontro gerou ao longo dos séculos. Você está no canal Mais Além? Agradeço sua curtida. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Há algo de fascinante nesta narrativa. Pontos não citados na Bíblia e vamos explorar aqui. Começaremos pelo livro de Reis, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. O encontro é relatado principalmente em dois livros. Em 1 Reis 10, versículo 1-13. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar da fama de Salomão por causa do nome do Senhor, veio pôr à prova com perguntas difíceis. Ela traz 120 talentos de ouro, especiarias e pedras preciosas como presentes. Em 2 Crônicas 9, versículo 1-Shiar, há relato paralelo, enfatizando como a sabedoria de Salomão impressionou-a e como ela reconheceu a grandeza do Deus de Israel. Dos textos bíblicos, podemos sumarizar alguns pontos principais, que citaremos a seguir. Ela ouve sobre a sabedoria de Salomão, visita-o e o coloca à prova. Ele responde aos seus questionamentos de modo satisfatório. Ela fica impressionada, elogios são trocados, o convívio entre os dois adquire uma atmosfera de reverência e maravilhamento. Ela traz presentes valiosos e Salomão lhe dá presentes também, antes de ela voltar para seu país. Dessa forma, a narrativa apresenta a rainha como uma governante estrangeira que, motivada pela fama da sabedoria de Salomão, busca contato e termina reconhecendo algo maior do que apenas o rei humano. Reconhece a sabedoria e o Deus de Israel. Neste ponto, analisaremos o contexto histórico e identitário, embora o relato bíblico seja breve e não dê muitos detalhes sobre sua vida ou reino. A tradição e a arqueologia levantaram hipóteses interessantes. A designação Sabá possivelmente remete ao reino de Saba, na Península Arábica, na região do atual Iêmen, ou ao reino de Saba, no sul da Etiópia. A divisão entre Sabá e Saba e entre localização na África ou na Ásia reflete diferenças de tradição. Por exemplo, a Enciclopédia Britânica afirma que, segundo tradição etíope, Maqueda visitou Salomão. A arqueologia ainda não comprovou de maneira incontestável todos os elementos da narrativa. Por exemplo, não temos achados concretos que digam aqui Salomão recebeu a rainha de Sabá, mas há indícios de prósperos reinos no sul da Arábia e no chifre da África que poderiam se encaixar no cenário. Assim, historicamente, ela pode representar um encontro entre o mundo de Israel e uma potência desconhecida ou pelo menos exótica para os textos israelitas, com implicações de diplomacia, sabedoria, comércio e religiosidade. Agora vamos a uma leitura das tradições extrabíblicas e suas interpretações sobre a narrativa da rainha de Sabá ganhou diversas versões ao longo do tempo, especialmente nas tradições etíope cristã, muçulmana e judaica. Na tradição etíope, no épico Quebra-Nagast, século XIII, a rainha de Sabá, Maqueda, viaja até Jerusalém. Tem um filho com Salomão, o lendário Menelik I, que mais tarde retorna à Etiópia levando a Arca da Aliança. No islamismo, o Alcorão, Surat An-Naml, menciona a rainha, geralmente chamada Bilquis, do reino de Saba, que recebeu mensageiros de Salomão e depois
se converteu ao Deus de Salomão. Em textos judaicos e cristãos medievais, o encontro é interpretado teologicamente como símbolo do reconhecimento da sabedoria divina por povos gentios ou estrangeiros. Por exemplo, ela veio pôr à prova não apenas o rei, mas o próprio Deus por trás da sabedoria de Salomão. Essas camadas lendárias e simbólicas expandem a figura da rainha de Sabá, de uma mera visita diplomática para um arco narrativo que envolve identidade nacional, sabedoria universal, reconhecimento de Deus e mesmo fundação de dinastias. Relacionamento de Maqueda com o rei Salomão. Entenda o significado e simbolismo desse encontro. No encontro entre Salomão e a rainha de Sabá, podemos identificar vários níveis de significado diplomático ou comercial. A troca de presentes, o teste de sabedoria e a visita de um monarca estrangeiro indicam um cenário de relações internacionais antigas. Teológico. A sabedoria de Salomão é apresentada como dom dado por Deus. A rainha reconhece não apenas Salomão, mas o Deus que o inspira, cultural ou simbólico. A figura da rainha de Sabá simboliza os gentios, os não-judeu que buscam sabedoria, luz e Deus. Ela representa os povos além de Israel que se voltam para a sabedoria divina. Identitário nacional ou mitológico na Etiópia. O mito funda uma conexão entre a casa de Salomão, a Arca da Aliança e a monarquia etíope, conferindo um prestígio histórico-religioso à etnia e ao país. Feminino e poder. A narrativa mostra uma mulher de poder, uma rainha que detém agência, faz perguntas, traz presentes, reconhece sabedoria, o que fornece uma imagem mais ativa e respeitada do que muitos outros relatos femininos da antiguidade. Assim, a relação deles vai muito além de um rei sábio e uma rainha curiosa. Trata-se de encontro entre mundos, de sabedoria humana que aponta para o divino e de implicações para identidade, fé e reconhecimento. Perguntas em aberto e debates acadêmicos. Responda se você sabe sobre alguns dos pontos que ainda são objeto de estudo. Debate ou incerteza? Qual era exatamente o reino da rainha de Sabá? Era no Iêmen, na Etiópia, ou ambos, por exemplo, uma rota comercial que ligava os dois? Até que ponto o encontro relatado é literalmente histórico? E até que ponto é teológico lenda? Qual o papel das trocas comerciais, ouro, especiarias, pedras preciosas e como isso se encaixa no contexto arqueológico do século X em Israel, Arábia? Como as tradições posteriores, etíope e islâmica, reinterpretaram ou ampliaram a narrativa e com que motivações culturais e políticas? Qual o valor simbólico da figura da rainha para os movimentos africanos de identidade? Por exemplo, no caso etíope, ou para a recepção moderna desse mito em artes, literatura e cultura popular? Vamos a uma reflexão a mais, para aplicação na sua linha temática. Como você demonstra interesse em temas de autoconhecimento e propósito de vida e também tem um interesse por estudos bíblicos e cristãos? Podemos ver como essa história pode inspirar reflexões. A rainha de Sabá buscava sabedoria, um propósito, e viu algo maior do que ela esperava. Podemos refletir sobre como nós, em nossa jornada, buscamos sabedoria e talvez encontramos Deus ou uma dimensão mais ampla da vida. O encontro entre diferentes culturas e crenças sugere que o propósito pode vir de reconhecer algo além de nós,
algo universal. A figura feminina de autoridade que reconhece humildemente algo maior convida à reflexão sobre a postura que adotamos no caminho do autoconhecimento. Questionadora, receptiva, admiradora. Do ponto de vista psicológico e espiritual, a história mostra que riqueza, prestígio e poder. A rainha era poderosa. Salomão era rei. Não substituem a busca sincera pela sabedoria e pela verdade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço seu like e o compartilhamento. Uma história ao interessante como esta merece ser divulgada. Se não for inscrito, por favor se inscreva e nos ajude a crescer. Traremos novos vídeos com histórias fascinantes para você. É gratuito e feito com carinho. Até o próximo. Fica bem.